Ouviremos agora a palestra Seguro Garantia, o sistema de garantias competitivas como processo de controle e eficácia econômica. Convidamos para subir ao palco o palestrante senhor Alexandre Marucelli, da J. Marucelli Seguradora S.A. Para coordenar os trabalhos, convidamos o senhor José Américo Peon de Sá, da CNSEG. Como debatedor, convidamos o senhor Luiz Cláudio Barreto, da Odebrecht, e o senhor José Farias de Souza, do IRB Brasil Re. Alexandre Marucelli, graduado em Administração, diretor-presidente do Grupo J. Marucelli, atual presidente do Comitê Executivo da APF-PASA, Associação Pan-Americana de Fianças, Pan American Surety Association, e membro do Conselho Diretor e diretor da CNSEG, Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização. José Américo Peon de Sá, formado em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA e AG PUC Rio. Pós-graduação na Northwest University no Institute of Financial Education, Chicago. Diplomado pela Escola Superior de Guerra, é o vice-presidente do Conselho de Ética, assessor da presidência da CNSEG, da Câmara Temática de Seguros Agronegócio. Luiz Barreto, graduado em Administração de Empresas pela AFAP, com mestrado em Administração de Empresas em Negócios Internacionais pela Thunderbird School of Global Management, no estado do Arizona. Desde 2007, assumiu a vice-presidência de Garantia, Seguro e Crédito e Riscos Políticos da corretora Cativa, do Grupo Odebrecht. Possui mais de 16 anos de experiência na área de seguro garantia. José Faria de Souza, graduado em Ciências Atuariais e Administração de Empresas pela Faculdade de Economia e Finanças do Rio de Janeiro. Funcionário de carreira do IRB Brasil Re, atual diretor comercial. Com a palavra, então, o coordenador da mesa, senhor José Américo. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu me lembro de um amigo de meu pai, um mineiro da velha cepa, que dizia numa mesa, conversando, dizia assim: ao último se lhe pica a cobra. O que ele queria significar é o seguinte, que no meio do campo, quem viesse em último lugar na fila era picado pela cobra. Então tinha que usar botas fortes para fazer. Aqui estamos nós em último lugar e espero que a cobra não nos pique. Bom, esse nosso painel fala de sistema de garantia competitivas como processo de controle da eficácia econômica. É um painel virado para um dos maiores consumidores, agora e futuro, que é o próprio governo federal. Nós vamos falar do seguro que oferece ao governo federal, nas suas compras, nas suas obras e nos seus serviços comprados do público, a garantia do seguro. E, para isso, passo a palavra para o Alexandre, que é dono do assunto. Boa tarde a todos, obrigado, doutor Peon. Como o nosso tempo não é longo, eu vou começar pelo final. Quer dizer, essa apresentação aqui, na verdade, ela tem o objetivo, obviamente, focando o consumidor do futuro, e no nosso negócio, seguro garantia, o consumidor do futuro significa empresas que tomam o seguro garantia, os chamados tomadores, e também os beneficiários do seguro garantia. Muitas das vezes o poder público. E a mensagem que eu quero transmitir com essa rápida apresentação são duas. Primeira, de que o mercado brasileiro de seguro-garantia está mais do que preparado para garantir os megaprojetos, todos os grandes empreendimentos de infraestrutura que estão por vir no Brasil. E eu vou mostrar como. Segundo, de que cabe um estudo profundo sobre os percentuais de garantias hoje exigidos
ou previsto na lei de licitações. Em alguma medida eles ficam talvez um pouco altos ou excessivos, mas na maioria das vezes eles estão subavaliados. E eu também vou passar rapidamente por isso. Começando muito rapidamente aqui, só para dar uma ideia do que é esse mercado, em termos da América Latina, é um mercado de 1,7 bilhões de dólares, então é um mercado relativamente pequeno, mas que efetivamente afeta o desenvolvimento econômico dos países, porque está ligado a obras, a projetos, a investimentos. Quando a gente olha, comparando na América Latina todos os ramos de seguros, o seguro-garantia é apenas 1,6% desse mercado. Quando a gente olha por país individualmente, o Brasil, então, é menos de 1% do setor de seguros representa o seguro-garantia. PIB, então, 0,02%. Então, efetivamente, parece um negócio que tem pouco efeito, mas, na verdade, não. Aí vem as informações efetivamente positivas. Quando a gente olha os últimos 5 anos, aí, 2005 a 2010, na América Latina, o Brasil é o país que mais cresceu o seu mercado de seguro-garantia. E a gente vê isso, quer dizer, hoje é um tema muito mais atual do que era há 5 anos atrás. Enquanto que a média da América Latina tem crescido 17%, o Brasil, aí, nos últimos 5 anos, cresceu 44%. Sinistralidade. Tem sinistro no seguro-garantia. 15% é sinistrado no Brasil, um pouco abaixo da média do mercado latino-americano e bem abaixo de alguns países como Colômbia, por exemplo, ou Peru, aí na faixa de 40% a 50% de sinistralidade. Cessão de prêmios de resseguro. O resseguro está muito ligado ao seguro-garantia. Você vê que a média na América Latina, 57% dos prêmios são transferidos aos resseguradores, enquanto que no Brasil aí 75%. Isso está ligado, obviamente, à metodologia que a SUSEP estabelece para calcular os limites de retenção, mas também aí aos grandes projetos. Aí falando então do ranking da América Latina, o Brasil hoje é o maior mercado da América Latina, aí seguido de perto pelo México. Entre parênteses, a gente vê o que era esse mix no ano passado, em 2009, e aí em 2010, aí 23% do mercado. Então, Brasil, México, Colômbia, Argentina e Venezuela, aí são os principais mercados dentro da América Latina. Falando efetivamente em seguradoras, entre as 10 primeiras da América Latina, 4 aí são brasileiras, sendo que a J. Malucelli é a líder da América Latina já há alguns anos, com praticamente 8%. Aí a mesma lista, mas envolve aí mais as 40 seguradoras, temos outras brasileiras. Então, é um produto relativamente novo no Brasil, mas que as seguradoras estão, enfim, se posicionando bem frente a outros mercados aí na América Latina. Esse gráfico, a informação está bastante pequena, mas eu circulei 2 informações interessantes. Primeiro é a concentração. Hoje no Brasil tem 29 seguradoras operando de alguma forma o seguro-garantia, e 6 delas juntas detêm 80% do mercado. E quando você olha outros países, a gente vê que efetivamente é um produto efetivamente concentrado e muito especializado. Aqui só uma comparação, do lado direito nós temos o ranking dos Estados Unidos e Canadá, e lado esquerdo da América Latina. Quer dizer, então, se estivéssemos aí comparando aí, não só América Latina, mas também Estados Unidos e Canadá, a gente já teria aí uma seguradora entre as 5, 6 maiores dos Estados Unidos e, consequentemente, do mundo. Então, efetivamente, o Brasil, rapidamente, ele está galgando posições nesse setor. Eu não vou me ater nesse slide muito tempo, mas é muito mais para mostrar como é que foi a evolução do produto no Brasil. Aquela parte azul no início foi quando o IRB efetivamente criou a carteira de seguro-garantia e foram emitidas garantias para o projeto hidrelétrico de Itaipu, que naquela época os bancos não tinham condições de garantia em função do tamanho das garantias, e foi criada uma estrutura de seguro e resseguro para fazer frente a isso. Aí ficou parado até mais ou menos 95, quando efetivamente a lei de licitações incluiu o seguro-garantia como uma das opções, e a lei de concessões também, e aí começou
efetivamente um período de crescimento. Chegamos aí finalmente no período de aceleração, com a parte de concessões de rodovias, grandes projetos hidrelétricos, renovação de frota da Transpetro, dos navios, e mais recentemente todos os projetos que a gente diariamente acompanha nos jornais. Esse slide também, a abertura do IRB, está muito ligado ao desenvolvimento do seguro-garantia. Efetivamente as coisas andam juntas, quer dizer, a abertura do mercado foi fundamental para que esse mercado se desenvolvesse. Aí, rapidamente, a evolução ao longo dos anos, é um mercado aí de aproximadamente 700 milhões de reais de prêmios. Também, basicamente, nós vamos entrar na parte que interessa, para passar rapidamente aqui. Na pizza do lado esquerdo, a gente vê as modalidades. Basicamente, tem 5, a SUSEP até não separa mais, até 2010 tinha essa separação, o que era muito interessante, quer dizer, garantias financeiras, 8% de crescimento, mas efetivamente 1% do mercado. Obrigações privadas, quer dizer, contrato entre empresas privadas, beneficiários, empresas privadas, 28%. Obrigações públicas, grande fatia, 42% do mercado. Você tem beneficiário, um ente público municipal, estadual ou federal do outro lado. Garantias de concessões, poder concedente como beneficiário, 6%. E garantias judiciais, aí, garantindo alguma ação judicial. É um mercado que cresceu bastante no Brasil, 23%. Enfim, em cima os principais players e seus prêmios emitidos em 2010. E na parte de baixo, aí, falar um pouquinho da sinistralidade. Eu pontuei três anos aí onde a sinistralidade foi muito alta, 97, 99 e 2005. Então é um produto de severidade, não de frequência, né? A sinistralidade normal é na faixa de 10, 15%, mas efetivamente podem ocorrer perdas bastante importantes. Então, não é efetivamente um mercado para amadores. Quer dizer, as seguradoras ou os players que querem entrar nesse mercado têm que montar estruturas muito capacitadas, porque senão vai arriscar um cheque relativamente alto. Aqui também os principais players separados, aí, cada coluna é um tipo de seguro e o mix de cada seguradora dentro dos principais produtos. Aqui sim, efetivamente, a gente começa a falar do que interessa, né? O mercado brasileiro de seguro-garantia vem se desenvolvendo ao longo dos últimos 5 anos e de forma mais acentuada após a abertura de mercado, visando estar preparado para emitir garantias para o que nós chamamos de megaprojetos de infraestrutura. Eu listei aqui 6 ações que foram tomadas pelo setor como um todo para efetivamente estar preparado para enfrentar esse momento que nós estamos enfrentando aí já eu diria, dos últimos 2 anos, e vamos continuar, muito possivelmente, pelos próximos 4 anos, enfrentando um momento de grandes projetos. Primeiro, estabelecimento de contratos individuais de resseguro. As seguradoras vêm aumentando suas capacidades, não só isso, mas também o escopo de cobertura dos seus contratos, com vista a ter capacidade para garantir os megaprojetos. Gerenciamento de risco. Algumas seguradoras já possuem empresas independentes de gerenciamento de riscos ou equipes especializadas para este fim. Desta forma, tais profissionais estão envolvidos desde o momento da cotação do seguro, para ver os mitigadores e, efetivamente, fazer uma precificação e uma aceitação de risco bastante adequada. Isso faz com que as seguradoras e os resseguradores tenham condições de ampliar as coberturas e ampliar as capacidades envolvidas nesse projeto. E depois de emitidas as garantias, essa mesma equipe ou essas empresas de gerenciamento de risco acompanham periodicamente como esses projetos estão se desenvolvendo. Físico-financeiro, previsto e realizado, fornecedores, meio ambiente, enfim, um acompanhamento total de como esses projetos estão sendo desenvolvidos. Terceiro ponto, o aperfeiçoamento das colaterais. Nesse seguro, diferentemente de um seguro de automóvel que você compra e paga pela cobertura, se você bater o carro, você vai receber uma indenização. Aqui não. O nosso cliente, o tomador, ele compra o seguro e ele dá para um beneficiário, para um terceiro. E, na verdade, nós temos um contrato assinado com o nosso cliente para que, se eu indenizar, eu vou lá buscar dele para recuperar. Quer dizer, eu tenho regresso nisso, né? Então, são as colaterais. Então, ao longo dos tempos, novas formas
dos empreendedores contra garantir suas operações de garantias foram desenvolvidas. Usufruto, alienação, placing funds, equity support agreement, e desta forma permitiram que o mercado de seguros pudesse apoiar mais fortemente os projetos, os megaprojetos, os grandes projetos de infraestrutura. 4. Análise tipo standalone. Quer dizer, este processo de análise foca toda a subscrição nos mitigadores e na blindagem do projeto. Quer dizer, para de olhar um pouco quem é o acionista e olha como está a estrutura de funding do projeto, que mitigadores tem, se tem covenants, se tem, qual a qualidade dos fornecedores, como esses contratos estão, enfim, escritos e assinados, quem são os subcontratados. Quer dizer, dessa forma, o limite de operação fica num segundo plano. É bem verdade de que o mercado de resseguros ainda considera fundamental a solidez financeira dos garantidores no fim do dia, ou dos patrocinadores daquele projeto, mas a análise standalone permite que as seguradoras possam ampliar suas capacidades, obviamente se alinhado com os seus resseguradores. Cosseguro. O cosseguro no seguro-garantia não era comum no passado, muito em função do monopólio, e desta forma as capacidades não se somavam, uma vez que todo o resseguro era concentrado no IRB. A partir da abertura do mercado de resseguros, foi possível se ampliar substancialmente as capacidades do mercado de seguros para garantir projetos, através da estrutura de cosseguro, aliada do resseguro, obviamente. Então, os megaprojetos licitados até o momento, na sua grande maioria, tiveram a estrutura de cosseguro, ou por necessidade ou até por interesse comercial. Estudo de PML, que é a perda máxima provável. As seguradoras mais especializadas desenvolveram ferramentas e técnicas de se avaliar qual a real exposição de garantias de um projeto. Desta forma, é possível compartilhar esta informação com os patrocinadores e também com os beneficiários, o poder público, por exemplo, e ajustar ou calibrar o valor das garantias à real necessidade. Quer dizer, não se pagar mais nem menos, se pagar exatamente pela exposição existente. Um exemplo recente foram as concessões de rodovias na Artesp. Lá foi um caso interessante, porque as garantias elas foram superdimensionadas, porque eram contratos de 25 anos de concessões e o percentual de garantia se aplicava a esses 25 anos de contrato. Então era um negócio desproporcional. Então foi feito um estudo do beneficiário, juntamente com as seguradoras e com as concessionárias, e se chegou-se à conclusão de que tinha que reduzir o valor das garantias. E assim foi feito, né? Então isso é interessante, que é um exemplo que pode valer para outros projetos, inclusive. Rapidamente, o projeto de Belo Monte, por exemplo, teve aproximadamente 4,7 bilhões de reais em garantias. As garantias do leilão e de concessão somaram 1,2 bilhões emitidas em cosseguro. As garantias de performance, aproximadamente 3 bilhões de reais, também emitidas em cosseguro. Complexo do Rio Madeira, aí o Barreto tem uma experiência muito grande, trabalhou muito nesse projeto aqui, Santo Antônio e Giral, também aproximadamente 2,5 bilhões de garantias em Santo Antônio e aproximadamente 1,1 bilhão em Giral. Essas garantias também integralmente feitas com seguros e emitidas através de pool de co-seguradores. Mais recentemente, linhas de transmissão de Xingu e Macapá, 1,5 bilhões de reais em garantias, também emitidas na forma de co-seguro. Então tem uma pergunta que é feita muito frequentemente, eu tentei buscar resposta, quer dizer, qual a atual capacidade do mercado de seguro-garantia apoiar os megaprojetos? Então, olhando um pouquinho o quadro da esquerda, mercado de resseguros, quer dizer, em 2008, quando o mercado abriu, tinham 40 resseguradores no mercado. Hoje nós temos mais de 92, ou seja, 130% do que tinha. E é importante o que está escrito embaixo. Antes da abertura do mercado de resseguros, o único ressegurador operando no Brasil com automaticidade, ou seja, de forma automática, de resseguro era o IRB. A capacidade automática oferecida pelo IRB às seguradoras especializadas em seguro-garantia, naquela época, antes da abertura, era na ordem de 40 milhões de reais. E olha os valores das garantias que eu acabei de mencionar. A capacidade automática detida pelo IRB, naquela época, era estimada em aproximadamente 150 milhões de reais. Falando um pouquinho, então, não de resseguro, de seguro, eu peguei esse quadro à esquerda e peguei os rankings que a SUSEP divulga no seu site, desde 1995,
até 2010. E fiz 4 colunas, vamos chamar o seguinte, quer dizer, prêmios acima de R$500 mil por ano. Nós tínhamos em 95 6 seguradoras, em 2010 fechamos com 24 seguradoras. Então nós temos, de certa forma, respirando esse mercado, experimentando fazer seguro-garantia aí, acima de R$500 mil de prêmio, 24 seguradoras. E a hora que a gente vai acima de R$5 milhões de prêmio, nós temos 14 seguradoras. Tínhamos uma em 1995. Então eu te diria que nós temos aí 14 seguradoras que têm foco e têm estratégia nesse mercado de seguro-garantia. É bastante. Ainda podemos concluir que, com base em pesquisas de mercado, as 14 seguradoras que possuem foco no mercado de seguro-garantia possuem contratos automáticos de resseguro estimados na ordem de R$5 bilhões e 350 milhões de reais, versus os R$150 milhões de reais que o IRB tinha há poucos anos atrás. Então, quando o mercado era fechado. Então, olha a mudança da abertura de mercado nesse setor. Não estão contempladas aqui as capacidades adicionais na forma de resseguro facultativo, ou seja, aceitação caso a caso por parte do ressegurador. Sem dúvida, hoje existe excesso de capacidade, visto a queda acentuada nos preços dos seguros-garantias, onde vemos reduções expressivas, chegando-se a 30% em menos de 12 meses. Concessões de rodovias é um caso. As concessões, os preços caíram muito. Isso significa que tem oferta, tem sobra de capacidades hoje no mercado. Um outro dado interessante é que apenas 1/3 dos limites de operações aprovados pelas seguradoras estão sendo utilizados pelos seus clientes, olhando todo o portfólio. Quer dizer, a nossa empresa, por exemplo, ela tem aí em limites aprovados para seus clientes quase 90 bilhões de reais. E hoje, os limites utilizados somam um pouco mais de 30 bilhões. Então, quer dizer, tem limite sobrando no mercado. Outro aspecto que devem ser observados, antes de respondermos finalmente a pergunta acima, seriam lembrar que as seguradoras e os resseguradores consolidam suas exposições por grupo econômico, a fim de poder controlar suas exposições de maneira adequada. Quer dizer, a gente não vê o risco por apólice, a gente concentra isso nem por empresa, por grupo econômico. Então isso, obviamente, faz com que os limites necessitem ser altos. E que a lei de licitações estipula, na maioria dos casos, o percentual de garantia 1% para garantia de proposta e 5% para garantias de performance ou execução de contratos. Para você ter uma ideia, esse é um outro ponto muito em discussão. Nós tivemos, na nossa empresa, fiz um levantamento recente, 400 processos de sinistros abertos envolvendo contratos públicos, ou seja, com empresas públicas. Desses 400, 2 apenas tinham valores de garantia ou percentuais de garantias acima de 5%. Todos os outros, o valor da garantia era 5% do valor do contrato. E todos esses contratos, só a multa prevista no contrato era de 10%. Então, quer dizer, o valor da garantia não cobria nem a multa. Quanto mais despesas adicionais, sobrepreço, o custo para fazer uma nova licitação, remoção, uma série de outros custos inerentes. Então, está claro de que o valor do seguro de 5% hoje é um valor subdimensionado na maioria dos contratos públicos, principalmente, obviamente, os contratos de menor valor. Existem garantias de 100% do valor do contrato, garantias de completion bond, que garante aí financiamentos junto a bancos de fomento, tudo isso. Essas garantias são normalmente no valor do financiamento. Mas as garantias de execução de obras, hoje elas têm, na sua maioria, 5% do valor de garantia. Então, qual a capacidade atual do mercado em apoiar megaprojetos? Nós temos que levar em conta a capacidade automática do mercado ressegurador, 5,3 bilhões de reais, a potencial capacidade facultativa de resseguro a ser agregada a essa automática, tem 92 resseguradores registrados no Brasil, tem capacidade facultativa para ser acessada, os percentuais previstos de garantias na lei de licitações, e também, obviamente, um ponto aí contrabalanceando tudo isso, seriam os critérios de acúmulo e consolidação de exposição utilizados pelo mercado segurador e ressegurador. Então, nós podemos afirmar
que o mercado tem condições de aportar capacidade de seguro-garantia para a grande maioria dos megaprojetos em estudos no Brasil. Né? Se a gente entender que o valor da garantia vai ser um percentual, qualquer que seja, 5 bilhões de reais aí de capacidade disponível no mercado, automática, sem contar facultativo. Obviamente, dentro de uma estrutura de coseguro, são capacidades aí bastante expressivas em montantes de contratos e projetos aí a serem garantidos. Fica ressalvado, obviamente, a capacidade dos empreendedores, fundamental, que tipo de obrigação está sendo garantida e, efetivamente, a atratividade do projeto. Né? Para quem está investindo nesse projeto, uma usina hidrelétrica, uma concessão de energia, uma concessão de rodovia, tem que ser um projeto atrativo para que os empreendedores, efetivamente, se disponham a correr esse risco. Aqui eu vou passar muito rapidamente, quer dizer, nós temos aí 1,2 trilhão de investimentos aí, previstos na área de infraestrutura até 2022, rodovias, ferrovias, parte de energia elétrica, o setor de óleo e gás, aí 573 bilhões de dólares a serem destinados aí principalmente ao pré-sal, portos, aeroportos, telecomunicações, saneamento, é um mercado muito ainda pequeno, com potencial de gerar muitos negócios no nosso setor. E, finalmente, eu chamo de a cereja do bolo, né, que em valores de investimentos não são expressivos, mas tem um apelo mercadológico muito grande, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Né? A gente costuma dizer de que a grama vai estar crescendo e a bola rolando, né? Quer dizer, os jogos efetivamente vão acontecer num ambiente bastante favorável, eu diria, para o nosso setor de seguro-garantia. E eu queria passar para os senhores gestores públicos que porventura estejam aqui, que fiquem tranquilos com relação às capacidades, o mercado está preparado e cabe efetivamente uma revisão dos percentuais hoje previsto na lei de licitações ou eventualmente em algum outro projeto que o governo venha estudar. Muito obrigado, essa é a minha colaboração. Muito obrigado, Alexandre. Farias, por favor. Uma pressão violenta aqui em cima da coordenação da mesa sobre tempo. Portanto, transfiro para você, Farias. Eu tenho algumas lâminas que foram colocadas aqui também. Eu não sei como é que eles fizeram. As lâminas foram colocadas aqui. Vou baixar. Por favor. Tá bom. Ok, tá bom. Ok? Como é que eu acho a minha aqui? Tem alguma coisa? O senhor já... Foi colocado. Foi colocado. Foi. Então aqui, ó, tá assim, ó. Mas ela não... Quando o senhor começar a falar, ele solta lá. Ok, bom. Boa tarde a todos. Como nós vimos, pelos números que o Alexandre apresentou, é fantástico, né, o crescimento e aonde nós chegamos com seguro-garantia no nosso país. Naturalmente, esse desenvolvimento foi bastante difícil. Tivemos um passado com muitas dificuldades, principalmente no ponto central, que eram capacidades, que foram destacadas aqui pelo Alexandre, hoje num nível extremamente forte. Mostraria apenas rapidamente para vocês como foi efetivamente, o Alexandre abordou efetivamente como nós éramos no mercado, uma concentração operacional no IRB, com o cadastro, onde nós tínhamos a parte de fixação de limite, parte de classificação de tomador, controles de acúmulo, subscrição, inclusive, o IRB, ele era o subscritor do mercado, né, e disponibilizava as capacidades. E nessa ocasião tínhamos realmente um grande problema na parte de capacitação de resseguro, porque os resseguradores desconheciam o mercado brasileiro, né? Então houve um esforço muito grande nesse período para que houvesse essa mudança, né? Eu chamaria a atenção, né, dentro do slide que está em exposição, um trabalho que foi feito num período atrás, de um roadshow, na verdade, feito no mercado internacional,
mostrando aos resseguradores como se trabalhava no Brasil, né, nossos mecanismos, nossa segurança operacional de todo o sistema. E, nessa ocasião, o surgimento das seguradoras especializadas, trazendo para o mercado nacional, por parte dos resseguradores, então, uma visão mais clara da competência que existia aqui em nosso país e, consequentemente, havendo a possibilidade, então, da disponibilização das capacidades de resseguro por valores significativos necessários a esse mercado. Um ponto importante nesse período foi exatamente sempre essa postura que o IRB teve, acreditando nesse segmento e, consequentemente, viabilizando todas as maneiras possíveis de flexibilização que permitiram, naquela ocasião, já que éramos, né, monopolistas nesse mercado, que houvesse, né, uma maior interação das seguradoras brasileiras que já naquele momento se colocavam para esse novo segmento, de se relacionar com os resseguradores. Alguns avanços naquela ocasião, né, foram implementados, como, por exemplo, a possibilidade das seguradoras encaminharem as propostas diretamente ao IRB e aos resseguradores que faziam parte do contrato de resseguro naquela ocasião, como bem disse Alexandre, por um valor que na época parecia extremamente expressivo e que hoje se demonstra bastante modesto, de cento e poucos milhões de reais, efetivamente. Diante desse momento que se discute um pouco e se verifica as grandes demandas dos grandes projetos, onde uma preocupação muito grande passa por capacidade, e que Alexandre já enfatizou, a tranquilidade que temos hoje dentro desse item especificamente, cabe destacar a velocidade e a proatividade desse mercado de garantia ao enfrentar as suas demandas, ao enfrentar as novas demandas. Quando se fala no consumidor, o consumidor aí, futuro, né, como já se colocou, né, onde ele vai ser evidentemente mais exigente, né, mas ele tem hoje, pode ter a certeza que ele está diante de um mercado extremamente amadurecido, tanto no que diz respeito na parte técnica, quanto no que diz respeito à sua parte de capacitação. E nesse item, evidentemente que o resseguro é um ponto extremamente importante, porque falamos de grandes riscos, grandes obras, os contratos que as seguradoras hoje possuem de forma automática são extremamente expressivos em termos de valores, mas são suportados pelos resseguradores. Então, essa ligação com os resseguradores, com as capacidades disponibilizadas, é uma ligação fundamental nesse momento. E o mercado demonstrou, ao longo do tempo, essa versatilidade. Desafios grandes, como concessões, como os novos negócios dentro das operações estruturadas, a todo momento. O mercado demonstrou a sua competência para enfrentar essas situações. Da parte do IRB, empresa que represento, como bem Alexandre falou, temos uma ligação muito forte com esse segmento. Eu, particularmente, me sinto extremamente orgulhoso, né, de ver o momento que chegamos, né, a importância que o seguro, em termos, como valores, às vezes não tão expressivos, quando se coloca dentro de uma planilha, mas quando observamos o crescimento, né, a tecnicidade hoje existente e a predisposição dos investidores e dos resseguradores de alocar capacidade para esse mercado, não tenho dúvida nenhuma que é um motivo de muita satisfação para todos nós, que trabalhamos, né, na origem da montagem desse produto para que ele hoje fosse visto como realmente uma grande solução. E quando se discute, né, como está se discutindo um pouco a questão de percentual, qual o percentual mais adequado, né, com relação, é importante lembrar que o seguro, durante todo esse período, ele, além de contribuir no desenvolvimento e da implementação desses novos negócios, oferecendo suas capacidades, mas ele também contribuiu de uma forma decisiva na busca de soluções para determinados tipos de problemas, como foram colocados na parte das concessões, onde as garantias tinham, num determinado momento, valores muito grandes para a real demanda. E a redução desses valores e a adequação desses valores foi obtida exatamente como? Através de trabalhos desenvolvidos pelo próprio mercado segurador, que apresentou ao poder concedente, em algumas situações, né, estudos demonstrando que valores menores seriam mais adequados a essas garantias que eram exigidas naquele momento. E, nesse momento, da mesma forma, o seguro, com certeza, os seguradores e os resseguradores, com certeza, podem colaborar de uma forma muito expressiva para essas definições. E uma questão, principalmente com relação ao valor, que no passado nós enfrentamos essa situação também, né,
quando se discutia um pouco o valor, havia uma preocupação muito grande. Quanto maior o percentual a ser exigido, mais capacidade se necessitava. E naquele momento anterior, essa capacidade era uma capacidade que nos preocupava. Será que teríamos condição de estar oferecendo, né, os valores necessários ao desenvolvimento desses projetos? Naquela ocasião havia muita dificuldade. Hoje, efetivamente, essa dificuldade não existe mais, né? Pelo que foi demonstrado, a capacidade existente hoje no mercado brasileiro, que está sustentada, evidentemente, né, pelas seguradoras com seu capital próprio, pelos resseguradores que operam em nosso país, são absolutamente suficientes, dentro da nossa visão, para enfrentar toda e qualquer demanda de garantia que possa existir em nosso país, e são muitas, pelos projetos. Da parte do IRB, efetivamente, tenho certeza que haverá sempre uma postura extremamente participativa e voltada, porque o ramo garantia faz parte, dentro do nosso portfólio de negócios, é um segmento estratégico para nós. E temos ampliado as nossas capacidades, não só com capital próprio, mas com as negociações com outros parceiros que temos no mercado internacional. E estamos absolutamente à disposição para contribuir da melhor maneira possível para a continuidade desse produto e para que ele seja e continue sendo a melhor garantia que possa ser utilizada dentro das obras e, principalmente, sendo utilizado pelo governo nessas operações. Eram essas considerações que eu teria a apresentar para os senhores. Muito obrigado. Luiz Barreto, por favor. Luiz tem duas qualidades. Ele não só é segurado, mas também é tomador. Portanto, ele é um testemunho que ele vai dar dos ambos clientes do seguro. Só que escolheram o cara errado para terminar. Estou com pressa e botaram um baiano, né? Então, não sei se eu vou... Pede pressa para baiano é difícil. Rapidinho, gente. Eu vou falar mais como tomador do que como segurado, embora a gente, como o Peão falou, a gente também recebe muito seguro-garantia de subcontratados, enfim, de empresas que prestam serviço para o grupo. Aqui esse slide, essa é a situação do grupo, a atuação do grupo Odebrecht hoje, tem uma diversificação muito grande. E é importante mencionar, como o Alexandre falou e o Farias comentou, da quantidade de produtos novos que o mercado brasileiro implantou nos últimos anos e que a gente acaba participando e sendo comprador, né? Na área de energia, por exemplo, a gente tem as garantias de entrega de energia. Na área de construção, obviamente, as garantias de performance, adiantamento de pagamento. Seguro judicial, você falou aqui também, no caso da Braskem, a gente tem algumas operações. Então, o mercado supre hoje, no nosso caso, praticamente todos os segmentos que a gente opera com diferentes tipos de garantias. Aqui a atuação internacional da construtora, mais de 15 países, e na maioria deles nós usamos seguro-garantia. Nós temos uma política interna onde a gente sempre dá preferência a usar o seguro-garantia em oposição à fiança bancária, que seria o produto alternativo a esse tipo de garantia contratual. E em alguns países, inclusive, no caso de Angola, a gente inclusive tenta desenvolver o mercado, já que existe muitas vezes falta de conhecimento do setor público em relação a esse tipo de garantia. O outro ponto é o fato da Odebrecht ter uma corretora cativa, uma área de gestão de risco interna já há mais de 31 anos, e na área de garantias especificamente nós já temos aí mais de 21 bilhões de dólares emitidos e performados. Então a gente já tem uma experiência muito grande nesse tipo de produto, que obviamente ajuda na interlocução com o mercado. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos a gente vinha emitindo aí em torno de 2 bilhões de dólares de garantias em nível global. Em 2009, esse salto aí para 4 bilhões de dólares, grande parte disso foi Santo Antônio, que o Alexandre falou, que é a concessão da hidrelétrica de Santo Antônio, e esse ano, até maio, já emitimos 500 milhões de dólares. Por que a gente usa? Quer dizer, credibilidade e aceitação mundial existe, principalmente aqui na América Latina, já um nível de conhecimento muito importante. A gente entende também que a longo prazo o mercado de seguros e resseguros é bem menos volátil que o mercado financeiro, que os bancos. A gente viveu aqui em 2001, 2002, quando o mercado financeiro entrou em crise, vários bancos, principalmente os bancos estrangeiros, cortaram linhas de fianças, enquanto que o mercado ressegurador continuou dando capacidade. A gente viu isso na Argentina também, quando teve o problema com o câmbio, também o mercado ressegurador continuou dando capacidade. Então, no longo prazo, a gente entende que a gente vai estar menos suscetível à diminuição de capacidade no mercado seguro que no mercado bancário.
Isso está direcionado na nossa política. Enquanto beneficiário também a gente aceita, quer dizer, os nossos diretores de contratos na área de construção têm liberdade de aceitar qualquer tipo de garantia. Mas a gente faz questão de incentivar também a aceitação do seguro, porque a gente acredita e já tivemos alguns casos de sinistro em que tivemos o ressarcimento e o profissionalismo da seguradora, não só aqui no Brasil, mas também em outros países. E aqui eu vou nos dois slides principais, eu acho, para a gente não se estender muito, com relação à seguro-garantia e desenvolvimento de uma forma geral. Do ponto de vista do setor público, é óbvio que o seguro-garantia ele é uma segurança, é um conforto não só para o setor público, mas indiretamente para os contribuintes, para ter certeza de que a obra vai terminar. A gente tem um problema hoje aqui no Brasil, como Alexandre e como Farias comentou, que é o percentual de garantia. Quer dizer, quanto menor esse percentual de garantia, menos incentivo a seguradora vai ter de terminar a obra, e quanto maior, mais incentivo ele vai ter de terminar a obra. No outro slide eu vou comentar um pouco sobre essa questão do percentual. A outra coisa é a questão da pré-qualificação, quer dizer, a seguradora ela pode funcionar como uma empresa que pré-qualifica os fornecedores no setor público, e ela, como está garantindo, como está afiançando, ela está apostando o seu capital no jogo, e obviamente, de novo, se o percentual é maior, se a participação da seguradora na garantia é maior, mais criteriosa ela vai ser na avaliação das empresas. E tem um ponto relevante que não foi comentado aqui, que é, no caso das concessões, no caso das PPPs, o seguro-garantia tem uma função importante, porque ele tende a ser bem mais barato do que a fiança bancária. E isso vai ter reflexo na busca da modicidade tarifária que tanto se fala no setor público, que é a preocupação que existe hoje, em que você tenha projetos com custos competitivos e, no caso das concessões das PPPs, tarifas também competitivas e tarifas com modicidade. E, por fim, eu coloquei 3 pontos que eu acho que a gente precisa, especificamente aqui no Brasil, estar atento. O mercado tem que estar atento. O primeiro já foi falado, que é o percentual de garantia. Se a gente olhar para o mercado internacional, você tem nos Estados Unidos, que é o mercado modelo, né, de seguro-garantia, onde as garantias são de 100% do valor do contrato, mas você tem aí situações na América Latina, você tem situações no Canadá, onde as garantias chegam a 50%, e em outros países entre 10% a 30%. Então, a gente entende que esse percentual que está hoje, de 5%, em alguns casos até menor do que 5%, realmente não traz muito valor agregado. Na verdade, a seguradora não está apostando tanto capital, reduz muito a questão da pré-qualificação, da preocupação com a pré-qualificação. Então, sem sombra de dúvida, hoje, e principalmente com a situação que o mercado tem hoje em termos de capacidade, se justifica rever esse percentual. Por outro lado, tem um ponto que o mercado também precisa ficar atento, que é com relação às garantias nas concessões e nas PPPs. Aqui, em alguns casos, eu acho que existe certo excesso de garantias. A gente tem que entender que os investidores das PPPs e concessões, na maioria dos casos, e no mundo inteiro é assim, são os próprios construtores, são aqueles que têm capacidade de avaliar risco de construção e, portanto, ser competitivo no bid da concessão. E muitas vezes você tem que, no âmbito da concessionária, da garantia por poder concedente, no âmbito da construção, que na verdade muitas vezes é a mesma empresa da garantia para a concessionária, para atender os interesses de financiadores. Então, eu acho que existe uma oportunidade aí também do mercado olhar uma forma de você trazer todos esses players que são interessados no final do dia que o projeto seja completado e, eventualmente, desenvolver uma garantia única que esteja beneficiando todos os envolvidos. Nos Estados Unidos, por exemplo, é comum você ter garantias com 2 segurados, com 2 beneficiários, o dono da obra e o financiador. Isso poderia ser também olhado aqui no Brasil como oportunidade para que você tenha volume de garantias, no caso específico de PPPs e concessões, refletindo a realidade de risco. E a outra questão é a precificação. Obviamente, hoje existe uma maior oferta de capacidade e os preços se reduziram, principalmente em função dos picos de preços que a gente teve em 2008 e em 2009 por conta da crise internacional, mas o fato é que a gente tem percebido hoje um pouco de volatilidade nesses preços, um pouco de variações significativas e que você tem empresas de diferentes qualificações de crédito, de qualificações de performance, qualificações financeiras e diferentes tipos de projetos com preços que, na nossa visão, não está refletindo a realidade. Então, esse é um ponto que o mercado precisa ficar atento. Obviamente, isso é normal quando você tem um excesso de capacidade no mercado e um aumento de competitividade, mas é importante que esses preços caiam, mas que eles sejam, que eles reflitam efetivamente o risco que cada empresa e cada projeto está trazendo para a seguradora.
Eu recebi 5 bilhetinhos aqui, o tempo acabou, não tem mais... Bom, o negócio é o seguinte, há uma coisa fundamental nesse painel, é mostrar a vocês, pela palavra do Alexandre, como é que as seguradoras estão preparadas para analisar o tomador, para analisar o projeto, para analisar o risco. Isso tudo pode ser oferecido ao governo como participação, como consumidor futuro, como participação efetiva do mercado, se ele quiser aproveitar. Na lei de licitações e contratos, o mercado segurador brasileiro pode tranquilamente substituir o poder público para garantir a operação da obra, a análise da qualificação, depois o monitoramento do projeto, etc. É uma coisa que se pode chegar mais tarde, como vem dos Estados Unidos, onde tem a famosa garantia competitiva. Meu caro Farias, muito obrigado. O Farias é um dos decanos do negócio, né? Nós estamos orgulhosos disso agora, não é, Farias? Alexandre, muito obrigado, o senhor presidente da PASA. E o nosso baiano aqui, um abraço muito apertado. Obrigado. Obrigado a todos. A Quinta Conseguro agradece aos integrantes